Olá, pessoal, tudo bem? Hoje é a nossa segunda aula e imagino que vocês, ao assistir a primeira, tenham ficado intrigados com o que fazer com aquele texto. Por que daquela aula? Por que sua leitura? Será que foi válido? Bom, se você fez alguns destes questionamentos ou até mais, o nosso objetivo foi alcançado. A princípio, nós queremos que você reflita sobre o assunto e, ao aguçar a sua curiosidade, despertar a sua inquietação, eu acredito que a nossa aula de hoje surtirá um maior efeito, ok? Antes de fazermos uma retomada ao texto, quero repassar para vocês alguns recadinhos e fazer alguns esclarecimentos. Tudo bem? Bom, os textos, a princípios, não serão obrigatórios no seu caderno, tá? Mas aquele aluno que puder fazer a impressão e anexá-lo no caderno, com certeza ganhará mais, o seu trabalho terá um maior rendimento. Aquele aluno que optar em não copiar o texto, não é? Você também tem a liberdade de acessar o canal quantas vezes for necessário, ou o texto que foi anexado lá no grupo, para fazer os exercícios, porque você sabe que a leitura é fundamental para obter um bom sucesso. Bom, qual caderno que eu vou colocar? Nós trabalharemos apenas com caderno de leitura e produção de textos, tá? Seja para interpretar, seja para responder alguns exercícios ou elaborar o seu texto. A princípio, eu não marcarei uma data. Eu vou surpreendê-los com certeza. Eu pedirei para que vocês estejam atentos, realizando cada atividade após a aula, porque será marcado um dia para entregar esse material lá na escola. Tudo bem? Bom, quanto à frequência, como que eu farei? A partir de hoje, ao finalizar a aula, peço que você vá até o comentário, escreva o teu nome e a turma e faça uma síntese, mencionando o que mais chamou atenção na aula, o que você compreendeu, ou quais foram as dúvidas que suscitaram. Assim, você estará fazendo uma produção textual e também eu poderei acompanhar a sua evolução, ok? Bom, agora eu quero que você acompanhe as questões que eu elaborei e as leituras ao texto. Nas entrelinhas do jornal. Esse foi o título do texto, feito por Andréia Vieira. Bom, qual é a modalidade discursiva predominante? Narração, como eu acredito que vocês perceberam. Esse texto foi narrado em qual pessoa? Bom, o foco narrativo aqui, né? Nós temos um narrador, personagem. Como que eu percebo isso? Ele começa com pegamos, né? Primeira pessoa do plural, folheamos, lemos. Depois você observa aqui, ó. Ali estava eu, no meio de uma enorme sala, tá? Então, ele só não envolve o leitor no texto, na leitura, mas o leitor participa do enredo, porque ele coloca aqui um comportamento que é comum a um leitor de jornal. E mexe com o imaginário do leitor a respeito do trabalho de um repórter. Muito interessante, não? Vamos às questões. Bom, você colocará local e data no teu caderno de leitura e produção de textos, tá? Deixa eu retomar aqui. O título, quem não anexar, vai colocar o título nas entrelinhas do jornal, a autora Andréia Vieira, e o título da atividade, abordagens e reflexão. Questão de número 1. De acordo com o seu ponto de vista,
Qual é o papel social do jornalismo? Gente, muita gente não responde, diz que não entendeu, volto naquela mesma tecla, porque não pensa, não analisa a questão. Primeiramente, o seu ponto de vista. Por que eu coloquei isso? Porque eu imagino que nas aulas presenciais, quando nós estávamos falando sobre a esfera jornalística, introduzindo alguns gêneros, você obteve um conhecimento, aliás, você ampliou o seu conhecimento, que está sendo cada dia mais aprimorado. Então, você tem uma ideia formada sobre o que é o papel social, a função, né, do jornal, do jornalismo na sociedade, na comunidade. O que o jornal faz? Como que ele interfere no nosso dia a dia? Seja na comunidade escolar, seja em nossa cidade, nosso estado, nosso país, ou seja, no mundo. Você vai responder com as suas palavras, mencionando isso. Qual é o papel do jornalismo? Como que ele interfere em nossas vidas? Número 2. Cite as principais vantagens de, primeiramente, ler. Lembre-se que ler é pensar, refletir, compreender o texto. Interpretar. O que é o interpretar, professora? Interpretar quando você adentra o texto. Você pega o que está escrito ali, você assimila aquele contexto, mas tem o seu ponto de vista também, que você vai colocar, vai pontuar nas suas respostas. E também você vai elaborar o seu texto. Então, você vai produzir diversos tipos de gêneros textuais, que correspondem ao quê, gente? Pertence ao quê? À esfera jornalística. Então, aqui, vantagens que você ganha com isso, em fazer esse estudo, em conhecer cada gênero. Bom, você vai pensar na questão do vocabulário, que vai ser ampliado. Você vai pensar que você vai articular, lembra, as ideias, relacionar as ideias, o seu ponto de vista, a sua criticidade, o seu olhar, a sua postura enquanto cidadão. Eu creio que você compreendeu que todo estudo, todo conhecimento adquirido amplia e interfere na sua vida pessoal. Bom, então fique à vontade para citar, para listar aí as vantagens, tá? O que você está aprendendo com esse trabalho. Número 3, justifique o título do texto. Olha, quando você produz ou quando você vai interpretar um texto, ao lê-lo, na maioria das vezes, você vai observar que aquele título, ele está de acordo com o texto, ou seja, o contexto, ele tem um significado ali. Então, após a leitura, você vai imaginar, né, qual foi o olhar que o autor teve, no caso aqui a autora Andréa Vieira, para colocar aquele título, para atrair o leitor. A primeira palavra que nós temos é o nas. Se eu coloco nas entrelinhas do jornal ou as entrelinhas do jornal, faz diferença? Ou não faz nenhuma diferença? Veja bem, o que é o nas? Eu tenho a preposição em combinada com o artigo as, nas, que a gente fala de contração. Traz o sentido. Nas, você está adentrando. Diferente do as entrelinhas, que você está apresentando. Entre, da ideia de que no meio das linhas. Se for facilitar para você, pode procurar o dicionário, veja se você encontra essa palavra, qual o sentido, tá? Mas a ideia mesmo é de que você vá pelo contexto, certo? Pelo sentido que essas palavras possuem dentro do texto. Então, qual o significado de nas entrelinhas do jornal? O que ela fez? Ela primeiro colocou no texto um narrador que nos chama
para pensar em nossas atitudes enquanto leitor de um jornal. Pegamos um jornal, folheamos, nós não fizemos isso na sala? Lemos os títulos grandes, os subtítulos para ver se é de nosso interesse. E quando desperta o nosso interesse, aí sim nós realizamos a leitura, não é? Então, ela já fez, a princípio, aqui no primeiro parágrafo, ela já colocou uma situação nos envolvendo no texto. Então, nas entrelinhas do texto, ela vai colocar aqui depois o quê? Que nós não lembramos de como que é o trabalho, como é que é feito um jornal. E ao aguçar, ao despertar a curiosidade do leitor para, né, direcionar o olhar de como se faz um jornal, qual é o trabalho de um repórter, aí sim você está nas entrelinhas do jornal. Você adentrou, você imaginou como ele foi feito, por que foi feito, qual foi a estratégia, ok? Então, você vai responder mediante esse sentido que você conseguiu compreender deste título, ok? E a última questão. Elabore um texto de aproximadamente 15 linhas a respeito da profissão em questão. Bom, vamos lá. Elaborar é criar um texto. Você sabe que eu sou muito implicada, às vezes, vamos dizer, daí a palavra implicada, com a questão de pontuar, de colocar linhas. Lembre-se, aproximadamente, é uma direção, é só um norte. Por quê? Como é que eu sei que o meu texto foi válido? Como é que eu sei que o meu texto foi completo? A primeira pessoa que tem que ficar satisfeita é você. Você deve se perguntar se você conseguiu responder a questão colocada para você. Se você, que no caso, falou a respeito da profissão, do que é ser um jornalista. Se você colocou de maneira clara, se você expressou, pontuando todas as suas ideias, aí sim, seu texto está completo, ok? Então, lembre-se disso. Procure empregar sempre o quê? A linguagem padrão, gente, porque ela é a mais clara, mais objetiva, certo? E aí, os detalhes nós deixaremos para outra modalidade, para outro gênero textual, ok? Espero que vocês respondam no seu caderno de leitura e produção de texto, tá? Não quero procrastinação, hein? Não embromem. E, por favor, não se esqueçam de colocar o teu nome e a série e a turma lá nos comentários e uma pequena frase lá, tá? Redige um pequeno texto sobre o que você compreendeu, que chamou sua atenção ou que você ficou com dúvida a respeito da aula, ok? Beijinhos, abraços, até a próxima aula. Encerra rapidinho, deixa eu ver. Encerrar, né? Pronto, encerrar a reunião.